E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos receber a doutora Aline Burick, advogada, mediadora e professora especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Mediação Familiar, e membro do Instituto Brasileiro de Família, o IBD. A doutora Aline vai apresentar o tema Advocacia e Mediação de Conflitos Familiares. A palavra está com a senhora. Boa noite, queria cumprimentar o professor Daniel por mais um evento. Eu vou dizer que eu sou uma das beneficiadas aí com esse grupo está sendo online, né? Porque aí eu consegui já participar tanto da obra que nós fizemos no ano anterior, quanto dos grupos de estudo. E fiquei muito feliz também, quero agradecer a Samantha, eu acho que esse agradecimento é super importante, né? A Samantha Bulani, que tanto nos ajudou aí em relação a essa organização do congresso. E quero começar, professor, dizendo que eu sou uma romântica inveterada quando se fala de direito das famílias, né? Que o senhor falou aí a respeito dessa visão romântica que a gente possa ter em relação ao direito das famílias. E eu vou começar com uma história que eu lembro que quando eu era aluna da minha universidade aqui de Direito, eu sempre li livros não jurídicos, ou não só livros jurídicos. E eu lembro que um dia eu estava lendo um livro sobre relacionamento e eu comentei com um professor que eu gostaria, né, de levar minha carreira ou para magistratura ou para advocacia, mas falar sobre famílias com outro olhar. Até porque eu sou de uma família que passou por um processo familiar muito longo, muito conflituoso, onde faltou vários olhares aí. E ele me falou o seguinte: você precisa se concentrar na regra da lei. Família, ou um ganha ou um perde, ou você não será uma boa advogada. Pula para muitos anos depois, né? Sou advogada, atuo com famílias e fiquei muito feliz nessa ordem das palestras de hoje, porque a nossa colega Alana trouxe a versão, né, dessa questão muito jurídica, o professor trouxe essa questão da negociação que é extremamente importante. Eu tinha pensado num primeiro momento em falar sobre um viés do direito com a psicanálise, mas acabei decidindo falar sobre mediação e achei super interessante. E eu começo aí a dizer que eu entendo nesse sistema multiportas, onde a gente vai pensar em mediação familiar como um sistema adequado de possibilidade de solução de conflito. Por que eu não utilizo o termo, né, alternativo de solução? Primeiro, porque a etimologia da palavra de adequação vai nos trazer o deixar igual, né? Essa possibilidade de fazer com que eles sejam equilibrados, esse equilíbrio. E uma possibilidade, porque a mediação familiar dentro desse sistema multiportas, ela é uma possibilidade. Qual é o cuidado que nós temos que ter, na minha experiência, nessa área de estudo, quando a gente pensa na mediação familiar? Não há dúvida nenhuma, e especialmente após a pandemia em 2020, que todo o sistema multiporta se tornou o foco do direito das famílias, uma vez que muitas vezes o judiciário não pôde nos dar a resposta necessária, seja porque em algumas comarcas não há processos judiciais, seja porque demorou, e aí abriu para quem ainda não olhava para esse aspecto um caminho de possibilidade. E isso é muito importante para nós, pesquisadores dessa área, né, de sistema multiportas, é extremamente importante esse enfoque que foi dado, mas a gente só precisa ter um cuidado. Assim como o professor trouxe os aspectos de negociação, as negociações, a mediação ou qualquer outra porta do sistema, assim como a advocacia colaborativa, práticas colaborativas, nós temos que cuidar o seguinte: quais são as possibilidades que nós estamos tendo desses acordos estarem acontecendo e eles efetivamente serem eficazes? Dentro do direito das famílias, a gente não pode ou não deveria falar em ganhar e perder. E quando a gente fala de família, por isso mesmo, né, o nosso congresso é das famílias, nós estamos falando de uma polarização gigantesca, né, de uma possibilidade gigantesca de inúmeras formas de família, inúmeros modelos de família, como foi também hoje apresentado aqui sobre possibilidades, né, saindo daquela nossa ideia central de que uma família é só de uma forma. Então, dentro desse todo, que não são partes, a gente precisa ter um olhar global. E aí, dentro desse olhar global, que a gente vai falar sobre famílias, poderia entrar aqui dentro desse aspecto da mediação, aspectos importantes que o professor trouxe hoje sobre negociação. Nós, advogados, como aqueles que seremos, né, o filtro tão famoso, né, o filtro da ação, nós precisamos olhar a família de uma maneira global. Essa família não é só aquele nosso cliente que nós estamos atendendo. Então, a mediação, ela começa antes da gente abrir o Código de Processo Civil. A mediação, ela começa nos nossos escritórios, quando a gente começa a atender essa família
e de que maneira nós vamos entender a história que essa família está nos trazendo. Então, sim, não há dúvida nenhuma que nós, advogados e advogadas, precisamos ter conhecimento jurídico, é óbvio, entendermos de Código de Processo Civil. Não tenho dúvida nenhuma que o novo código, que já não é mais tão novo, né, de 2015, trouxe a primazia das possibilidades de soluções alternativas aí que vocês utilizam essa nomenclatura e eu utilizo aqui como adequado, como um caminho. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar algumas habilidades. O professor trouxe algumas quando falou de negociação e eu chamo muito a atenção para a questão da escuta. Nós somos treinados na universidade a dar respostas. As pessoas nos consultam, elas trazem um problema e nós damos uma resposta. Até que ponto a resposta que nós damos é de fato a resposta que vai conduzir aquela família para o melhor cenário? Essa resposta que eu dou, eu estou partindo do olhar global para essa família ou das minhas identificações, das minhas conduções, dos casos que eu já atendi no escritório, do olhar que eu já tive, daquilo que eu estudei? Quando eu falo que a gente pode olhar uma família como um todo e não parte, é entender também as posições e interesses. Por isso que eu digo que a mediação começa bem antes da mediação judicial ou da mediação extrajudicial. O que a gente precisa entender? Eu escuto o que esse cliente está me trazendo, o que tem por trás de um pedido de alteração de guarda? O que tem por trás, quais são as posições e interesses que tem por trás de um pedido de majoração ou de redução de alimentos? Esse é o primeiro aspecto que eu imagino que nós advogados, e aí trazendo sobre a criatividade, que ontem foi nossa palestra inaugural, nós precisamos sair das nossas caixinhas de encaixar casos e passar a sermos excelentes perguntadores. Muito mais do que aqueles que respondem e dão uma solução. Mudar um pouquinho essa chave, e ela é extremamente complexa, porque afinal de contas fomos treinados para dar respostas. Trazemos perguntas. Possibilitar que essa família que a gente atende, seja para quem atende até então casal, ou atende um só da família, ou em casos também de sucessão, que não se entende só como questões aqui de famílias, mas podem ser para casos de sucessão também. Perguntas. Quais são os desejos? Como é que eles se imaginam no futuro? Com as decisões que eles vão tomar? Quais são as consequências daquele pedido, daquela pergunta que eles nos fazem? Muito mais do que a gente pensar em como vai ser a mediação judicial ou extrajudicial, e sim, nós temos várias questões maravilhosas e várias questões que precisam ser questionadas nesse cenário. Nós precisamos pensar quais são os efetivos desejos dessa família que a gente atende. E por que eu falo isso? Porque pode não parecer, mas nós não somos a solução enquanto advogados. Nós somos só uma ponte, né? As escolhas que essa família faz, a condução que nós darmos a esta família é de uma responsabilidade gigantesca, porque de certa maneira definirá o futuro deles. A partir daquilo que a gente possa dizer para eles, a gente pode definir o futuro de uma família. Será que esse pedido de alteração de guarda precisa ser feito mesmo? Será que eu não tenho que escutar melhor o que está acontecendo e entender o contexto, entender que toda a história tem 3 lados? O lado de quem está contando, o lado de quem está sendo mencionado na história e o que realmente aconteceu? E aí vocês podem estar pensando, bom, mas eu sou advogada, Aline, eu não tenho que ficar pensando nisso. Tem. A criatividade faz parte da advocacia do futuro. Não tem como a gente imaginar atender uma família e encaixar num artigo do Código Civil, do Código de Processo Civil e peticionar. Para nós usarmos essa tão expressão que seria desafogar o judiciário, não é fazer acordos, mas é entender a eficácia da nossa atuação. E a eficácia da nossa atuação não está em um acordo. A eficácia da nossa atuação está quais as consequências deste acordo. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu também já caí nessa ideia de que imaginamos que a nossa eficiência está no quanto de acordo nós fazemos, ou em quanto de acordo o judiciário tem feito, e aí vai baixando os processos. Mas se nós pararmos para pensar, esses acordos, eles resolvem a questão daquela família? Quais famílias estamos devolvendo para a sociedade? Porque sim, nós somos responsáveis também por isso. Essas escolhas estão sendo olhadas pelas crianças que estão envolvidas dentro desse processo? Pelas famílias, ou pelos idosos, ou pelos irmãos? Como que essa família vai ficar depois?
Então, essa escuta a gente vai criar como? Rubem Alves, ele fala sobre a escutatória, né? Nós fomos treinados para responder e não para escutar. E aí ele traz no texto dele, escutatória, a diferença de ouvir e escutar. Ouvir, todo mundo ouve, né? Passa e a gente automaticamente está esperando o quê? A pessoa parar de falar para a gente responder. O escutar é compreender o que se fala e entender esse fio condutor até onde ele vai chegar. Como é que a gente aprende isso? A gente aprende observando, a gente aprende treinando. Como é que eu olho? Como é que eu atendo? Como é que eu vejo esse cliente? Os conflitos familiares, eles são sempre momentâneos. São sempre, se nós pararmos para pensar, qualquer pessoa, qualquer advogado, advogada que esteja nos assistindo, professor, ao ver um processo de longo prazo, ele vai saber que às vezes o conflito que começa já não é mais o conflito que permanece. Ainda que os pedidos e causa de pedir permaneçam, às vezes o cliente traz outras demandas, outras questões ali que nem são da esfera processual, mas pequenos conflitos que trazem ruído para aquele processo, porque fatos novos aconteceram. Então, dentro desses fatos novos que vão acontecendo, dessas situações que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são processuais. Eles são de cunho emocional, de cunho familiar. Então, a gente precisa prestar atenção. E aí, o outro ponto que eu trouxe, eu estou de olho aqui no meu relógio, a outra questão que eu trouxe é um ponto bem importante sobre o ganhar e perder. A cooperação no lugar da competitividade. E isso é um outro ponto extremamente importante para a gente. Porque nós, desde pequenos, somos parabenizados quando vencemos. Não é? Todos nós aqui, provavelmente, quando ganhávamos algo, um jogo, uma nota boa, éramos parabenizados. Então, nós somos criados, e o judiciário também, e nós, advogados também, para vencermos. E aí, a minha reflexão de hoje seria: quem vence num processo de família? Quem ganha? Quando que ganha no processo de família? O que faz um processo de família ser vitorioso? Talvez aquela decisão aquela decisão que a gente conseguiu, possa atenuar um conflito. Eu sempre digo que a gente não pode criar o judiciário como um bicho-papão, né? O processo judicial é extremamente importante. Às vezes, a gente não consegue fazer uma negociação pré-processual, uma mediação, ou mesmo com todas as habilidades de escuta e capacidade de colaboração, os envolvidos naquele conflito ainda não estão no estágio de poder olhar de outra maneira para aquele momento. Então, muitas vezes, uma decisão judicial, ela ajuda o quê? A equilibrar. Então, às vezes, o processo ele é ótimo, porque você escreve de uma maneira assertiva, tem uma decisão, equilibra as partes, e depois dessa primeira decisão a gente consegue sentar e conversar. Mas a minha pergunta sempre é: quem ganha no direito das famílias? Então, a colaboração, assim como o professor Daniel falou, é de extrema importância e é um dos pilares da advocacia familiar, né, e sucessória. Quem ganha? Ninguém ganha ou perde. Nós precisamos achar uma forma, através da nossa escuta, através das habilidades, e aí todos os livros aí que o professor indicou, e eu teria tantos outros aqui também para citar, entendermos que é uma construção. Então, o processo judicial ele é importante, mas nós, advogados, precisamos criar essas habilidades. Então, trazendo todas as falas, né, ontem da abertura, hoje do professor e também da Alana, né, Gabriela, que falou antes, o quanto é importante nós olharmos o processo os conflitos familiares com olhos novos. Nós precisamos trazer novas alternativas, novas possibilidades, novas adequações ao direito das famílias, e nós somos aqueles que vamos movimentar, né? Porque quem atende em primeiro lugar somos nós. Então, eu trouxe para o final, assim, para encerrar, uma fala do professor Juan Vezula, que ele é um argentino, um mediador familiar, né, e meu mentor, vamos dizer assim, nas mediações familiares, e ele sempre fala que o conflito não existe, é sempre momentâneo. Nenhum conflito vem caminhando em direção a uma mediação. É o nome que damos, o conflito, aos momentos difíceis de um relacionamento, que nos causam dor, que nos causam tristeza. Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que nós, advogados e advogadas, também somos momentâneos. Somos uma ponte entre o momento conflituoso e o que está por vir. E aí a nossa responsabilidade, seja processual ou fora do processo, é entender que marca que a gente quer deixar para essa família, né? Para que a gente seja também um instrumento de justiça, sim, mas seja um instrumento muito mais do que justiça, um instrumento social, que essas famílias vão lembrar de nós.
É isso, queridos. Muito obrigada. Ó, cumpri meu prazo bem certinho. Obrigada, professor. Maravilha. Pessoal, então, salvo se eu estiver equivocado, me parece que foi a palestra de encerramento da doutora Aline, né? A gente teve alguma troquinha de programação. Então, só temos a agradecer. Aqui estiveram com a gente hoje a Vanessa Budó, a Lana Engelmann, Júlia Ura, a Vanessa Kimpoli, que nos brindou com a palestra de planejamento sucessório ontem, já está disponível no canal do YouTube, e a Aline. E queria agradecer os colegas que elaboraram, programaram, executaram esse congresso e principalmente aqueles que assistiram. A ideia sempre é provocar a discussão e divulgar o conhecimento, agora com a internet, de uma maneira mais ampla possível. Então, teremos outros tantos eventos. Nessa própria quinta-feira, vamos receber, vou começar a divulgar amanhã, a presidente da Comissão de Alienação Parental da OBDFAN do Rio de Janeiro, que é a doutora Bárbara Peralta, vai falar sobre alienação parental, e a gente espera que os senhores possam participar, todo mundo possa participar, porque o grupo é aberto, desses eventos que periodicamente a gente realiza. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Vanessa, Alana, Júlia, Vanessa, que estão aqui, as duas Vanessas, né? E todos os colegas estão no YouTube, eu também estava no YouTube aqui no chat, e em breve teremos tantos outros eventos. Valeu, obrigado, turma. Grande abraço.